Assim que o pastor falou sobre as fraudes na internet, eu vi o anjo da justiça remeter contra um computador, com aquela tela antiga, aquele computador, não tela plana, aquele mais amplo. Ele remeteu e travou sua espada e deixou no computador. E conforme o irmão André ia orando, eu vi vários fraudulentos da internet sendo presos, algemados. E Deus fará justiça pelo clamor dessa manhã contra esses que defraudam na internet. Amém. Agora, nesse último louvor, eu vi 2 asas de ouro chegarem ao ministério. Chegou do céu 2 asas de ouro para o ministério. Também vi que chamas de fogo saíam dos olhos do pastor. Isso é porque o Senhor Elias, Deus lhe deu uma capacidade de enxergar o que mais ninguém consegue ver. Assim diz o Senhor. Amém. Eu vi ainda no louvor um anjo desceu do lado da Diana. E ela, sentada, o anjo se ajoelhou e examinava o seu joelho, irmã. E você falava para ele aqui, assim, conversava com ele, e ele fazia assim, tá, entendi. E ele ficou ali examinando o seu joelho e conversando com você. Amém. Ainda na parte do louvor, eu vi quando uma espada caiu e foi enterrada no chão, na frente do púlpito. E essa espada estava escrito louvor. Então, isso foi no primeiro louvor. No terceiro louvor, um anjo desceu e ficou sobre o cabo dessa espada. E nisso, ele, com as 2 mãos levantadas, ele baixou as suas mãos e desceram muitos anjos do céu até a terra e invadiram toda a igreja. E esse anjo, como um maestro com sua baqueta, ele regia um coral. E a igreja louvava, e os anjos louvavam junto, e ele ia regendo aquele coral. Foi uma visão muito linda. Amém. Quando o pastor cantava esse último louvor, antes da pregação, eu vi quando o microfone do Senhor, pastor, se levantou e criou asas e saiu voando pelo mundo. E enquanto esse microfone voava pelo mundo, ele se dividiu em vários microfones. E esses vários microfones invadiram o globo terrestre. E eles pararam na frente de computadores. Alguns de irmãos que mandavam as mensagens para outros. Já outros computadores eram de homens e mulheres que estavam assistindo, ouvindo as mensagens. Todos eles tinham asas, todos os microfones, eram muitos microfones. Saiu o mais forte de dentro da igreja e os outros foram se dividindo de igual tamanho. E assim foi essa visão. Eu tenho uma palavra do Senhor. Eu vejo todos aqueles que trabalham pela minha obra. O vosso trabalho não está sendo em vão. Cada CD, cada link, cada estudo que é enviado, saibam, eu tenho uma recompensa nessa terra e no porvir. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para um irmão aí, que está aí dentro agora. Quando o pastor estava falando, você pensou assim:
Eu quero ver, se Deus fizer isso, aí sim eu vou servir como nunca antes. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. Quem falou que eu preciso de ti? Você já está cortado faz tempo. Sabe por que você não se sente bem aí dentro? Porque aí não é mais o teu lugar. Vai embora. Amém. Enquanto o pastor falava sobre a Igreja Batista e a Assembleia, eu vi quando os pastores de outras denominações falavam, pregavam em seus púlpitos, saíam da sua boca como se uma poeira e vento. Só isso. Poeira e vento, uma poeira de tempos assim armazenada, aquela poeira assim e vento. E quando o pastor pregava, saía fogo da boca dele. Aquela águia branca que arrancou a Igreja Batista, destruiu uma igreja e depois no fim foi revelado que foi a Igreja Batista. Ela também sobrevoou sobre a Assembleia naquela visão da espada que saíam duas serpentes. E Deus falou comigo hoje que essa águia branca foi enviada para destruir esses ministérios falsos. E ela está sobrevoando exatamente sobre as Assembleias de Deus, como o pastor falou. Exatamente isso que Deus me falou. Eu também vi quando eram ligados os braços dos irmãos e uma corda, uma linha era ligada até o púlpito. Era ligado do braço até o púlpito. Mas não eram de todos, infelizmente. Amém. Eu via no começo do culto uma pomba branca voando sobre o templo e depois ela parou na porta do templo. Também vi no meio do povo da geração Jesus Cristo um esquadro. Assim que começou os louvores, eu vi quando um anjo se aproximou de uma criança e fez aquele sinal para a criança se calar com o dedo, um indicador na frente da boca, fazendo aquele psss, e apontou ao púlpito. Fez para que a criança ficasse quieta e apontou para o púlpito. Eu tenho uma palavra de Deus para os pais. Irmãos, cuidem dos seus filhos. Assim diz o Senhor. Muitos são os pais que prestarão conta a mim pela desordem que as crianças estão causando no templo. Amém. No momento do clamor, desceu um anjo forte, muito forte, na frente do púlpito. E esse anjo tinha partes só da armadura. Eu creio muito que esse anjo era o anjo que o irmão André viu. E ele retirou a sua espada e ficava batendo com ela na mão. Ele tirou ela das costas e ficava batendo assim com ela na mão e andando no meio da congregação. E nisso vieram outros anjos que também andavam pelo meio do corredor, olhando para cada um dos irmãos. E Deus me deu uma palavra. Vocês que não ouvem a convocação do sacerdócio, o decreto de oração, não se enganem. Deus não vê como homem. Deus enxerga as suas futilidades.
Enquanto eu chamo, vocês estão fazendo coisas que lhe agradam à alma. Pois assim diz o Senhor: passarei minha espada sobre o meio dessa congregação, pois eu enxergo os que oram e os que não oram, os que ouvem e os que não ouvem, pois todos têm ouvidos, mas poucos ouvem. Amém. Quando o irmão André orava contra os muçulmanos, contra os islâmicos, eu tive uma visão de um anjo branco que ele saía voando para os Emirados Árabes. E quando ele chegava lá, ele tinha uma metralhadora nas suas mãos. Eu não conheço de arma, mas uma metralhadora grande, aqueles pentes com muitas balas. E ele mandava bala com aquela metralhadora nos árabes, nos muçulmanos, na jihad, no Islã, no ISIS, nesse povo aí que tem cometido essas atrocidades. Ele entrava no meio dos frontes e mandava bala em cima deles. Uma visão incrível. O anjo segurava aquela metralhadora e atirava assim, saía atirando no meio deles. Foi tremendo. Amém. Eu vi no começo do culto um grande pote de mel em cima da congregação e ele derramava esse mel na congregação. O pote de mel era derramado na congregação. Amém. Irmãos, Deus me impele a falar outra vez sobre os que não oraram. Pastor, eu via um grupo de pessoas que entravam na igreja, todos juntos, e eles estavam amarrados por uma corda. E eles dentro dessa corda, a corda com vários nós, uma corda muito grossa. Mas além de estarem com essa corda amarrada a eles estavam com correntes nas pernas, nos braços. E na cabeça, pastor, tinha um revestimento de ferro cobrindo toda a parte do cérebro e tinha um cadeado. E quando eles entravam no templo, chegavam anjos e aqueles anjos cortavam aquelas cordas e de algumas pessoas foi quebrado aquele cadeado que estava na cabeça. O anjo tirava as correntes de algumas pessoas. E o que eu entendi, pastor, é que algumas pessoas hoje foram libertas da mente, foram libertas da escravidão, da incredulidade. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostra uma porta. Essa porta, ela fica entre o púlpito, o altar e os instrumentos onde o irmão Samuel fica. Essa porta estava fechada, mas nos louvores ela se abriu. Dali saíam anjos, muitos anjos saíam dali. E eu podia ver, pastor, que alguns anjos vinham até o meio da igreja, pegavam alguns irmãos e levavam lá dentro. Um de cada vez. E quando eles iam levando aqueles irmãos, eles estavam como se estivessem cansados, fracos, tinham dificuldade para andar, o anjo ia levando. Mas quando saíam daquela porta, quando voltavam para dentro da igreja, voltavam renovados, cheios do Espírito Santo de Deus, glorificando a Deus, voltavam para os seus lugares e iam adorar. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, no início do culto, Deus me mostrava a igreja, os irmãos, como se fossem ovelhas. Estavam todos parados, olhando para o altar. E na proporção que começava o primeiro louvor,
que anjos começavam a passear no meio dessas ovelhas, ia caindo capas. E Deus me mostrava muitos lobos no meio das ovelhas. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, na hora do louvor, creio, eu via castiçais de ouro que estavam no púlpito. E eu via que um ser de branco, mas eu só via os seus pés e um pedaço do seu vestido, das suas vestes. Ele ficava andando no meio desses castiçais. E eu podia ver, pastor, que aquele ser que estava de branco, eu via os seus pés furados. Ele não ficava parado, ele ficava andando como se estivesse olhando para a sua igreja, mas eu não via a parte de cima dele. Eu só conseguia ver um pedaço das suas vestes e os seus pés. Foi o que eu vi, pastor. Paz. O senhor pregando, pastor, mas o senhor não pregava, o senhor pregava para leões. E quando eu olhava para o senhor, era um leão em pé, que estava pregando para a igreja, mas não era os meus, eu via leões aqui, eu vi nitidamente o leão deitado aqui, era um anjo de forma de leão. A igreja, esse chão da igreja, ele não tinha esse chão aqui, isso já é outra visão, né? Não tinha esse chão aqui, a igreja estava como se fosse no ar, sustentado pelo sobrenatural, e o Senhor estava acima, e o Senhor pregava para a igreja. Daí eu já via as pessoas, só que as pessoas eram sustentadas no ar, ali pela palavra que o Senhor pregava para a igreja, as pessoas que aqui estão. Tem uma mulher, eu não sei dizer quem é, mas ela está aqui dentro. E o corpo dela está aqui, não é no meio da igreja, ali mais atrás, próximo àquela pilar ali, que sustenta o teto ali. E ela está deitada assim, e ela está aberta. Deus vai fazer uma operação nessa mulher, uma mulher morena, não sei quem é, não sei quem é. Deus não me disse quem é, eu sei que é uma mulher, ela está aqui dentro e Deus vai operar essa mulher. O filho do Rafael, eu já vi ele grande, exaltando a Deus. Eu vi o filho grande, Rafael, exaltando a Deus. Amém. Essa senhora que o irmão falou, Deus também me mostrou uma senhora. Deus, quando o irmão André orava pela saúde, eu vi o anjo tocar. Eu acho que é nessa senhora aqui de óculos. Eu não sei o nome da senhora. Eu vi o anjo tocar nessa senhora. Um anjo vestido como se fosse um médico. Ele vinha e tocava na saúde daquela senhora. E naquele segundo louvor, Deus mostrava, pastor, um irmão na África descosta, e atrás dele se levantava um exército. Aí o anjo vinha e colocava nesse irmão armaduras, deixava ele completo, e ele se virava e ia contra esse exército. Aí a visão cessava. Durante a palavra, a visão retornava. Só que quando ela retornava, mostrava o irmão de pé
e aquele exército todo caído. Todo caído, todo no chão. Ele tinha matado a todos. E o anjo, ele não guerreava, não deixava o irmão guerrear. E o anjo ficava olhando aquele irmão guerreando contra aquele exército. Depois mostrava todos aqueles homens caídos no chão. E no primeiro louvor, Deus mostrava adentrar aqui na igreja uns irmãos como se fosse, irmão, força de expressão, mas como fosse assembleanos, entravam uns homens aqui de terno, umas mulheres vestidas a caráter. Só que quando elas chegavam aqui na frente, as pessoas dobravam o joelho, e uma mulher olhava para o Senhor e falava assim: nós não temos para onde ir. E depois ela dizia assim: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa senhora que tentava. Aleluia, Jesus. Amém. Deus me mostrava, pastor, estrutura de templos sendo arrancada completamente, estrutura base, a sapata sendo destruída e templos indo abaixo. Templos, eu digo igreja, indo abaixo, caindo. Eu vi muitas igrejas caindo, sendo destruída, a estrutura rompia, rachava e tudo ia abaixo, de uma vez só, caía, como se fosse uma dinamite que estivesse explodindo aquela estrutura ali do templo. Essa é a visão que Deus me deu, amém?